Olá, galerinha do sexto ano. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Eu me chamo Valderi Macari, sou professor de História, Artes e Religião nessa turma. Hoje nós iniciaremos essas aulas via internet, né? Não é o que a gente gostaria, né? Gostaríamos de estarmos todos juntos aí para fazer as nossas atividades e nos conhecermos melhor também, mas em breve isso acontecerá, se Deus quiser. Bom, os nossos conteúdos que a gente vai iniciar hoje, né, a aula de História, nós vamos trabalhar conhecer, na verdade, o que é história, né? Para que serve a história? Qual a importância da gente estudá-la, né? Aí você pode me perguntar, mas professor, para que eu quero estudar história? Isso é uma coisa que aconteceu há muitos anos atrás, há milhares de anos, né? Isso não vai me servir. História só fala de guerra, história só fala de príncipe, de rei, de um monte de coisas que já passou. Isso não me interessa, né? Mas a gente vai entender que a gente só consegue compreender o nosso presente, só consegue compreender o que nós estamos vivendo hoje se a gente visitar o passado, se a gente prestar atenção de como as coisas ocorreram até os nossos dias, tá certo? Então, vamos acompanhar aqui na tela nossos slides, ok? Bom, pessoal, aqui nós vamos iniciar a nossa aula sabendo que a história ela é uma ciência, né, que faz parte do grupo Ciências Humanas e Suas Tecnologias. Além da história, nós temos a geografia, a filosofia, a antropologia, entre outros, né? Antes, de fato, a gente começar os conteúdos, né, a história da humanidade em si, né, nós vamos trabalhar conhecer um pouco do que é a ciência histórica, onde foi que ela surgiu, como foi que ela surgiu, quem foi o precursor dos estudos da história, da escrita da história, né? Para que a gente possa compreender direitinho como trabalhar, como nós devemos estudar ao longo desse período. Primeiro, a gente vai saber o que é a disciplina História, certo? Então, de acordo com a BNCC, durante essa aula, você terá que desenvolver a seguinte habilidade. A BNCC, pessoal, é um documento que foi criado e este ano está sendo colocado em prática aqui no Brasil, né? A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, onde todas as escolas do Brasil estão, no caso agora no sexto ano, trabalhando esse mesmo conteúdo e tentando desenvolver essas mesmas habilidades. Então, você estando aqui no Mochotó, ou no Recife, ou em São Paulo, você vai estar vendo o mesmo conteúdo e desenvolvendo a mesma habilidade. Uma maneira de unificar para que todos tenham os mesmos direitos, certo? Então, você terá que desenvolver a seguinte habilidade: identificar a gênese da produção do saber histórico. Ao final dessa aula, né, você vai ter que ter compreendido onde foi que surgiu, né, a origem da ciência histórica, onde foi que surgiu, qual a importância dela, por que é importante estudar, o que acontece com quem não estuda, né, e ao final também você vai ter que perceber-se como sujeito social construtor da história. Nós vamos compreender que nós não somos apenas espectadores, nós não somos apenas pessoas que veem a história de fora, mas que participamos dela, nós somos sujeito social construtor dela, certo? Então a gente vai ter que, além de saber a origem, saber para que serve, saber qual a importância, também perceber-se como sujeito histórico, saber que eu faço parte da história da minha cidade, do meu estado, do meu país e do mundo inteiro, certo? Então vamos lá. Para iniciarmos aqui sobre a questão histórica, a história estuda o quê? Né? A história é o quê? Né? Ela estuda alguma coisa, ela é o quê, e por que estudar e para que estudar a história. Então, todos esses questionamentos nós vamos tentar, ao longo dessa aula, responder para que vocês possam compreender melhor. Então, inicialmente, o que é história? Aqui tem uma definição da palavra história. A história ela vem de uma palavra grega, do antigo grego, uma palavra historiein. Essa palavra significa procurar saber, informar. Quando você não compreende, você não estuda a história, você fica por fora, você não está informado, você não está sabendo. Logo, se você não está sabendo, você tem que ir na história, certo? Buscar esse conhecimento. Através da pesquisa, né? Através da investigação, você vai conseguir informar-se, você vai conseguir compreender, você vai conseguir saber das coisas. Então, quem não estuda história não sabe. Na verdade, é essa. O se sabe, sabe muito superficialmente e não tem um conhecimento profundo. Então, a história ela é uma ciência, certo? Ela é uma ciência que estuda as ações do ser humano ao longo do tempo. É uma ciência que trabalha em cima da investigação, certo? Então, isso nós vamos desenrolando ao longo da aula. Onde surgiu a história, né? Como a gente viu lá na habilidade, a origem da história, né? Onde foi?
Então, a palavra história tem origem na investigação de Heródoto, o grego que viveu lá no século V a.C. É considerado o pai da história e primeiro historiador, pois foi o pioneiro na investigação do passado para obter o conhecimento histórico. Então, o Heródoto ele é considerado o pai da história porque ele foi o primeiro a registrar fatos, né, da época dele, né, de um pouco antes da época dele também, e registrar esses fatos para que eles pudessem passar para as gerações futuras. Então, por utilizar esse método, o Heródoto é considerado o pai da história, certo? Iniciou lá no século V a.C., cerca de 2.500 anos. O que estuda a história, né? Então a história ela estuda as ações do ser humano ao longo do tempo. Tudo que o ser humano fez. Veja só, a história ela não estuda a vaca, não estuda a montanha, não estuda a baleia, não. A história estuda o ser humano. Tudo que o ser humano fez, desde o surgimento dele na face da Terra até os dias atuais, certo? Então, todos esses processos, né? O que foi que o homem foi desenvolvendo ao longo da sua história, né? Lá nas cavernas, como ele desenvolveu a técnica de acender o fogo, como ele inventou a roda para melhorar o transporte das mercadorias, enfim, como ele construiu aí o avião, enfim, todos esses descobrimentos, essas invenções, tudo está registrado na história. E a história vem exatamente trazer essas informações para que nós possamos entender que as coisas não são do jeito que são, simplesmente porque são assim. Elas são assim porque alguém criou, alguém inventou e ao longo do tempo ela foi passada de geração em geração e melhorada, né? Aperfeiçoada ao longo das gerações até chegar aos nossos dias. Para o historiador francês Marc Bloch, história se define assim: ela é uma ciência que estuda o homem no tempo, certo? Então, é uma ciência que estuda o homem no tempo. Tudo que o homem faz. Quando a gente diz homem, está falando de humanidade. Homem, mulher, todos os seres humanos, certo? Então, ela é uma ciência. Por que ela é ciência? Porque ela trabalha com técnicas, com métodos, com investigação. Ela não vai chegar aqui e dizer, a história é assim e pronto. Não, ela vai mostrar que para entender fato, compreender um fato, é preciso fazer uma investigação, uma pesquisa, buscar diversas fontes, como fontes escritas, fontes materiais, fontes visuais, fontes orais, ou seja, vai fazer entrevistas, vai buscar documentos, para chegar a uma comprovação de que aquele fato ocorreu daquela maneira. Então, isso significa que ela é uma ciência que estuda, né, os acontecimentos, os feitos do ser humano no tempo, desde o início da humanidade, né, até os dias atuais. Para que estudar história? Então, a gente tem que estudar história porque a gente precisa compreender os aspectos culturais de uma região, da nossa região, do nosso país, do mundo inteiro, né? Ter uma identidade, né? Ter uma identidade de nação, identidade de região, enfim. Aí, por exemplo, você já pensou se esquecêssemos de tudo na nossa vida? Quem seria você sem seu currículo? Já pensou a gente acabar de acordar e não lembrar de nada, não saber de nada, não conseguir lembrar como se faz, por exemplo, o café, como se faz o almoço, enfim, como seria, né? Então a história ela também é uma memória. A gente vai ao longo do tempo é, guardando esses descobrimentos, esses feitos, que vai nos servir posteriormente, né? Você sem seu currículo, quem seria você, né? Quando a gente vai arrumar um emprego, você leva um currículo. Currículo é o quê? A sua história pessoal, os seus dados pessoais, seu nome, sua idade, etc. E a sua experiência profissional, o que é que você sabe fazer, o que é que você não sabe. Então, através do currículo, da sua história de vida, é que a empresa vai lhe contratar ou não. E se fosse esquecido como se fabricam as coisas? Por exemplo, como se fabrica o avião, como se fabricam os automóveis, os celulares, que é tão importante hoje, né? Principalmente nessas nossas aulas agora. Como seria se as pessoas esquecessem como se faz? Então a história ela serve para nos lembrar, para deixar guardado essas informações e para que a gente entenda o porquê que as coisas estão acontecendo dessa maneira hoje. Você já se perguntou por que na sua região a maioria das pessoas são católicas ou evangélicas, ou seja, praticam as religiões cristãs? Né? Por que se trabalha 8 horas por dia, por exemplo? Será que sempre foi assim?
Será que se trabalhou mais ou menos? Ou isso é naturalmente, veio desde sempre, né? A gente tem que entender que a questão da religião aqui na nossa região, especialmente no Brasil inteiro, né? A maioria das pessoas são ou evangélicos ou são católicos. Por quê? Porque nós fomos colonizados pelos portugueses, que eram basicamente, né, cristãos, e trouxeram essas religiões para cá, e aqui elas se perpetuaram ao longo da história do Brasil até os dias atuais, né? Então a grande maioria é católico e evangélico, porque tivemos essa influência da religião que os portugueses trouxeram. Por que se trabalha 8 horas por dia, né? A gente vai perceber que ao longo da história da humanidade, as pessoas elas trabalhavam, quando começou a questão dos empregos, né? Trabalhavam 12, 15, 16, 18 horas por dia. E ao longo desse período, as pessoas foram lutando, foram buscando melhorias de condições de trabalho e acabou-se chegando a esse consenso de 8 horas por dia. Então foi um processo construído, não foi algo que é assim porque é assim. Então a história serve para nos mostrar isso, que as coisas são assim hoje, porque alguém fez lá atrás e foi ao longo do tempo se modificando até chegar aos nossos dias. Por que será que existe discriminação contra o negro e a mulher? Isso é normal? Claro que não é normal, né? Isso acontece porque tanto a discriminação contra o negro quanto a da mulher, ela tem todo um processo histórico que nos mostra essa realidade. Por exemplo, a questão do negro, né? A gente sabe que aqui no Brasil, o Brasil foi um país escravocrata, né? Desde 1500, quando os portugueses chegaram aqui, pouco tempo depois eles implementaram aí o sistema de mão de obra escrava e o negro foi escravizado durante 388 anos, de 1500 a 1888, quando foi feita a lei da libertação dos escravos, né? Com a princesa Isabel, a Lei Áurea. Mas a gente viu que foram 388 anos e temos aí pouco mais de 120 anos de libertação. Então é muito mais tempo de escravidão do que sem. Fora as questões de que quando o negro foi liberto, não houve nenhum direito, não foi dado nenhum direito aos ex-escravos, né? Terra, emprego, moradia, saúde, educação, não foi dado nada, foi abandonado. Então, toda essa questão do abandono do negro depois do fim da escravidão acabou propiciando para que os seus descendentes fossem morar nas periferias da cidade, construindo os barracos, no que nós chamamos hoje de favelas, né? A grande maioria não teve uma educação, não teve um sistema de saúde, enfim, acabou se deixando levar por algumas questões do tipo criminalidade e tal. Por esse motivo que existem tantos negros presos, por esse motivo que existem tantos negros pobres, né? A questão das mulheres. Ao longo da história, sempre, todas as nações sempre foram patriarcais, né? Elas sempre tinham a ideia de que o homem era o comandante de tudo e a mulher sempre submissa. Então, ao longo do tempo, a mulher sempre foi submissa ao homem. E hoje, atualmente, é que está sendo quebrado essa ideia de homem é melhor do que a mulher. E a mulher tendo agora, buscando os seus direitos, está conseguindo igualdade em alguns pontos, né? Então, por exemplo, trabalhar no mesmo emprego, a mulher ganhava menos do que o homem. Agora está chegando a essa igualdade. Então, essa discriminação com negro e com mulher, ela foi construída ao longo da história. E a gente precisa revisitar esse passado para saber o porquê. Porque senão a gente acha que isso tudo é normal, que discriminar um negro é normal, que discriminar uma mulher é normal. E não é. Isso a história nos mostra que tem um processo, certo? Então, quando a gente estuda a história, a gente percebe essas mudanças, o que mudou, o que permaneceu e o que ainda precisa ser mudado para que a nossa sociedade melhore. Para compreender o que está acontecendo hoje, é preciso entender quais foram os caminhos percorridos pela sociedade, exatamente o que eu falei aqui, ó. Para entender o que acontece com o negro e com a mulher hoje, é preciso entender os caminhos que foram percorridos, ou seja, o que foi feito ao longo da história, para que isso esteja acontecendo hoje. Então, tendo essa consciência, nós percebemos qual o nosso papel como sujeito histórico, certo? Então, ao conhecer a história, ao informar-se, ao pesquisar, você vai saber que você e eu, nós não somos sujeitos que estamos só observando, nós estamos dentro dela, nós estamos fazendo parte dela, fazendo a história, né? Buscando meios para melhorar a nossa vivência, a nossa sociedade, nossas maneiras de trabalhar, de se vestir, enfim, estamos sempre procurando melhorar. E aí, tendo essa consciência, eu vou saber
qual é o meu papel nessa sociedade, né? Então, o homem como sujeito histórico, né? Que acabamos de falar, nós todos somos sujeito histórico. Ao longo da história, o ser humano sempre foi protagonista, ele sempre foi fazendo as suas, deixando as suas marcas, na verdade, desde a Idade da Pedra, né? Desde os homens das cavernas, eles já deixavam suas marcas nas paredes das cavernas, eles criaram utensílios de caça, de pesca, né? De sobrevivência, roupas, tal. Então, ao longo da história, o ser humano sempre deixou os vestígios, e isso chama-se ser sujeito histórico, né? Isso chama-se ser um sujeito que faz a história, né? Hoje, né, nós somos sujeitos históricos, como professores, como estudantes, nós estamos fazendo a nossa parte como sujeitos históricos. Pessoas comuns, né, no dia a dia, no seu trabalho, na sua vivência, também são sujeitos históricos, né? Então, todos nós fazemos parte da história. Nós temos que ter essa consciência de sabermos qual é o nosso papel, o que é que nós temos que fazer. Então, resumindo tudo, a história é uma ciência que estuda o homem no tempo. Ela foi criada basicamente na Grécia Antiga com Heródoto, no século V a.C., né? Ela estuda as ações do ser humano ao longo do tempo, as criações, as invenções, né? Tudo que o ser humano foi fazendo, então, como ela estuda o ser humano, tudo que o ser humano fez, a história está aí para relatar, para explicar. O que o historiador Mark Bloch definiu foi que a ciência estuda o homem ao longo do tempo, né? E nós vimos que para estudar, para compreender, para sabermos por que a gente está em tal situação hoje, é preciso visitar o passado para compreender quais os caminhos que nós percorremos até chegar aos dias atuais. Sem falar que existem coisas que ao longo da história elas permanecem e outras elas deixam de existir. Certo? Por exemplo, algumas brincadeiras tipo a amarelinha, ela é uma brincadeira que existia há muito tempo atrás e ainda hoje ela existe. Significa que isso é uma permanência. Por exemplo, o vestuário, né? Como se vestia há 100 anos atrás e como se veste hoje. Então a gente percebe que há uma mudança, certo? Então há mudanças e há permanências. A gente só vai perceber isso estudando história. Pronto, pessoal, depois de assistirmos essa aula, né, a gente vai agora passar para as atividades. Eu vou deixar aqui embaixo, né, algumas atividades que vocês vão estar respondendo aí. Aí vocês vão procurar responder, né, bem direitinho, prestando atenção, fazendo a leitura do texto que eu vou passar, respondendo as questões. Então, as dúvidas a gente vai tirando aqui no grupo e as atividades vocês vão mandar no meu privado para me corrigir, tá certo? Eu vou dar o prazo aqui abaixo, depois vocês vão ver, ok? Vamos lá.